É uma sentença histórica, onde um ex-presidente da República é condenado por corrupção. Então, essa sentença é muito emblemática. É possível dizer que há um Brasil antes da Operação Lava Jato e outro após a Operação Lava Jato. Antes disso, embora teve o caso também do Mensalão, que houve algumas prisões, algumas condenações de alguns poderosos, muita gente ficou de fora disso. E a Operação Lava Jato, ela veio com esse intuito de limpar o país da corrupção, tentar limpar, pelo menos, da corrupção e da impunidade. É uma sentença irretocável, uma sentença justa, correta. O doutor Moro demonstrou a sua imparcialidade, o seu tecnicismo e se mostra que é um juiz firme, ao mesmo tempo sereno e muito justo. Porque a Operação Lava Jato, ela está indo muito bem, o juiz Moro excepcional, o TRF 4ª Região também. Mas algumas decisões, quando chegam ao Supremo, nos deparamos com liberdades, nos deparamos com concessões de prisão domiciliar para corrupto. Isso é inadmissível. O corrupto não merece uma prisão domiciliar. Um corrupto poderoso não tem que andar de tornozeleira, ele tem que ficar preso, ele tem que ficar encarcerado. Como diz meu colega doutor Dallagnol, a corrupção mata. É um crime que deveria ser tratado como hediondo. Então não dá para colocar uma tornozeleira eletrônica ou colocar a pessoa em prisão domiciliar. Eu considero a diferença da doutora Tamé, sem ser especialista, né? Eu considero a sentença do Moro extremamente frágil, né? Há pelo menos duas piruetas intelectuais inaceitáveis ali. A primeira pirueta intelectual se dá quando fica evidente que não há prova material de que o apartamento seja do Lula e ele trabalha com provas que são provas circunstanciais. A prova circunstancial pertence ao arcabouço jurídico, está lá no Código de Processo Penal? Claro que sim, né? No artigo 239, mas quando você não tem uma manifesta realidade em contrário, né? Então, Elisa Samúdio foi morta? Foi. Todas as circunstâncias, os testemunhos, tudo isso indica que sim. E ela efetivamente sumiu, né? Você tem documentos indicando que o apartamento não pertence ao Lula, documentos que não foram desqualificados pela Procuradoria. Então, a primeira pirueta diz respeito à não desqualificação das evidências de que o apartamento está sim em nome da OAS. É preciso desqualificar isso como? Não é? E a segunda pirueta, essa pior, porque aí, e eu estou aqui com as alegações finais que o Ministério Público apresentou, a coisas inacreditáveis. A segunda pirueta diz respeito ao momento em que se tenta provar que o dinheiro do apartamento era dinheiro de propina. Se faz isso por pura ilação. Mas como é que se demonstra isso? Bom, está demonstrado porque, afinal de contas, o Lula, sendo o chefe da organização, né, presumindo-se que seja o chefe da organização, aí ele indicava os diretores da Petrobras. Se ele indicava os diretores da Petrobras e se os contratos foram superfaturados, obviamente, segundo o que está lá, então aquilo resultou no dinheiro ilegal que comprou o apartamento. Não, definitivamente isso não é, no meu entendimento, um bom exercício do direito. Para condenar as pessoas num processo penal, é preciso um pouco mais do que isso. Só que o Ministério Público tem de demonstrar que é do Lula, tem de provar que é do Lula, não é? O ônus da prova, no direito penal, não tem redistribuição de ônus de prova. No direito penal não tem, aliás, é a jurisprudência do Supremo. Ministro Celso de Mello, e adotado pelos outros. Não existe redistribuição de ônus da prova em processo penal, né? Ali, quem tem de provar é quem acusa. E atenção, eu não estou preocupado, o PT passa. O PSDB passa, o PSDB talvez seja extinto agora, né? No processo do Petrolão. As leis permanecem, as escolhas permanecem, aquilo que vai ficar para o direito permanece. Infelizmente, o Ministério Público, quando adota um estoque de ações que são absolutamente inaceitáveis, porque não previstas em lei, né, contribui para isso. É claro que, por exemplo, a doutora Tamé disse que ela acha
que um preso de corrupção não pode ter prisão domiciliar. Perfeitamente, doutora. Vamos mudar a lei, então, para colocar isso lá. Até que não esteja, isso é só a convicção de uma procuradora. Quando eu vejo Deltan Dallagnol no Twitter, feito um adolescente espinhento, e ele nem é, não é? Segundo o perfil que fizeram dele, ele tem as faces rosadas e o perfil longilíneo. Quando eu vejo um procurador da República pedindo cadeia para esse político ou aquele, ou contestando ao vivo e em cores uma decisão que está sendo tomada no Supremo, eu vejo um homem de Estado se exacerbando e tomando uma posição que não lhe cabe. Eu não estou interessado, eu quero que o Lula seja preso, não sei o que, se houver razão para isso, sim. Que seja condenado pelos crimes que cometeu. Agora, que seja condenado ele e todo mundo dentro da lei. Infelizmente, o Ministério Público hoje transgride a lei de maneira clara, objetiva, indisfarçável. Eu acho que o jornalismo tem que discutir, sim, o direito não é matéria privada de doutores, de advogados e de juízes. No dia que for, nós teremos uma ditadura do judiciário ou uma ditadura do Ministério Público. Né? Não que eles não gostassem, mas não terão. Como operadores de direito, seja membros do Ministério Público, ou seja, o juiz Sérgio Moro, nós nos baseamos em dois aspectos, na lei e nas provas. Então, o direito não pode ser baseado em achismos. Então, no que se refere às sentenças de Sérgio Moro, convencido de que tinha provas e que a lei autorizava a condenação, ele proferiu o decreto condenatório. Apenas isso. Não, aliás, tudo que eu não quero é achismo. Tudo que eu não quero é achismo. Por exemplo, procuradores fazendo achismo no Facebook e no Twitter. Não acho definitivamente que o juiz tenha apresentado a prova no caso do Lula, e não acho que se tenha apresentado a prova. Quais evidências há? Quem apresenta a prova não é o juiz, é a acusação e a defesa. A senhora sabe que eu cometi... Analisa apenas. A senhora sabe que eu cometi aqui uma falha de linguagem, puramente. É claro que é o Ministério Público, sim, senhora. Eu sei disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, as provas não estão ali. Quanto à questão da corrupção, doutora, só para lembrar um caso prático, fático, a ignorância da matemática, matam muito mais do que a corrupção. Falar que a corrupção mata, para a literatura é bom, né? Ou nem é tão bom, é médio. Agora, quando se vai para a questão prática, efetivamente, não é verdade. Eu acho curioso que o Ministério Público, quando fala de patrimonialismo, se exclua. Porque está no Estado brasileiro também, entre as carreiras mais bem pagas. Também recebe aposentadoria integral, a diferença do trabalhador do setor privado. E os juízes também. E os juízes também. E os juízes também. Os juízes ganham mais que o ministro. Mas... Agora, não pode o Ministério Público se arvorar em ser o Savonarola, aquele radical católico, né? Que criou a fogueira das vaidades. Então você queime tudo que você tem para demonstrar que você acredita em mim e que você acredita na palavra. Não pode ser assim, né? O Ministério Público tem de se conformar com as leis que estão aí, tem de se conformar com a Constituição. Quando você tem o coordenador da operação, o senhor Deltan Dallagnol, que resolve ser legislador e cria 10 medidas de combate à corrupção, 4 das quais são típicas de um regime fascista, Quais seja delas? fascismo de esquerda. Quais delas? Como diria o presidente, dilazei, né? A quase extinção do habeas corpus, o que nem a ditadura usou, né? A ampliação de maneira absurda das possibilidades de prisão preventiva, né? De sorte que ficaria ao alvedrio do Ministério Público decidir quem é preso e quem não é. Né? O teste aleatório de honestidade, que de certo modo aplicaram que é recomendado no presidente, teste aleatório de honestidade, que é ir lá tentar forjar um flagrante, né? E finalmente a admissão de provas ilícitas desde que de boa fé. Eu quero lembrar ao meu querido telespectador que a boa fé muitas vezes da corda é o pescoço, né? Ou do pescoço a guilhotina, né? Então, ou da guilhotina o pescoço, né? Invertendo.
Então essas medidas que não contribuiriam coisa nenhuma para combater a corrupção e só criariam superpoderes, né? O Ministério Público hoje se arvora em poder dos poderes, em poder moderador, né? E não está fazendo bem o Brasil, está fazendo mal. Esta conversa, que aliás a senhora citou, houve o mensalão, claro, mas o mensalão condenou uma banqueira a 17 anos de prisão. Condenou outro banqueiro a 17 anos de prisão, condenou um publicitário a 40 anos de prisão. Qual é a prisão máxima que vão ter os empreiteiros brasileiros? 2, 3 anos? O Joesley, prisão nenhuma? É isso que é combater? É isso que é combater a corrupção? Porque, afinal de contas, eles entregaram quem o Ministério Público queria que eles entregassem? Agora mesmo, se criou uma concorrência, que é uma outra coisa. É claro que a Lei 12.850 vai ter de ser revista, porque o que tem de absurdos ali, né? Mas o pior é que o Ministério Público não a segue também. Porque o seu Joesley ganhou o benefício de quem foi o primeiro delator. O Joesley ganhou o benefício de quem denunciou a organização criminosa. Ora, qualquer pessoa de bom senso diria que o seu Joesley é o chefe da organização criminosa. Ele não confessou ter comprado 2.000 políticos? Como é que alguém confessa 245 crimes? Pena máxima que é passada de 2.000 anos, pena mínima 300. Sai livre, leve e solto, porque afinal de contas deu a cabeça do presidente da República. A mesma cabeça que está sendo pedida agora a Eduardo Cunha. Não é? E se permite de forma desavergonhada, segundo a lei, não é? Que um mesmo fato supostamente criminoso seja tripartido ou bipartido em denúncias. Então serão 2 ou 3 denúncias, a depender do que diga o Cunha, a depender da concorrência que se criou entre Cunha e Lúcio Funaro. Botar o Brasil, com as dificuldades que a Zeina apontou, nas mãos de tipos como Joesley, como Eduardo Cunha, como Lúcio Funaro, é disso que se trata. É disso que se trata. Eu quero saber se este é um bom procedimento. Olha aqui, o Ministério Público perdeu a mão. Trate de voltar à Constituição, trate de se voltar às leis, trate de se voltar aos códigos. Trate de saber como é que se pode condenar alguém com provas indiciárias quando você tem a evidência manifesta do contrário. Trata-se de saber se um procurador-geral da República pode apresentar uma denúncia contra o presidente da República em que 60%, quase 70% desta denúncia diz respeito ao Porto de Santos e a fatos anteriores.